O que há de tão especial em Marlon Brando? O que faz ele ser essa figura controversa a ponto de ter gente que o adora, que é o fã, mas tem gente que acredita que ele seja um criminoso, a pior pessoa do mundo, né? Eu sou o Douglas e hoje a gente vai abordar esse tema um tanto controverso, né? Falar sobre a figura do Marlon Brando e por que eu acredito que é uma injustiça que estão fazendo. Boa parte do que falam sobre Marlon Brando é uma mentira e eu vou explicar o porquê. Antes da gente ir pro assunto principal, aquela coisa de sempre, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá uma olhadinha na descrição que tem o Instagram e o Apoia-se do canal. Se você tiver interesse de participar do grupo do WhatsApp nosso, né? É só entrar no Apoia-se. Mas se você tiver de saco cheio de fazer conta lá no Apoia-se tudo, aqui tá o QR Code do Pix que você pode fazer uma contribuição pro canal. Porque viver de monetização não dá, tá? Então vamos pro assunto principal. Marlon Brando, acima de tudo, ele é reconhecido como um dos grandes atores da história, se não o maior, né? O cara que trouxe para a atuação o método, uma nova forma na arte de atuar. O método Stanislavski que propõe uma forma diferente, é como se o ator agora ele precisasse entrar mais dentro daquele personagem. Ele precisa fazer um estudo de campo, né? Por exemplo, o De Niro, ele foi morar com os Guaranis durante um tempo para fazer a missão. O próprio Jack Nicholson ficou ali em cárcere por um tempo para poder fazer um Estranho no Ninho. Então toda essa coisa de engordar, emagrecer, de se moldar, né? No Cabo do Medo, o De Niro pede para estragar os dentes dele de verdade, né? Ele faz uma operação, enfim. Esse é o método Stanislavski que veio com Marlon Brando. Mas não é bem assim, tá? Porque ele não foi o único cara que fez isso, principalmente ali na década de 50. A gente teve o James Dean, a gente teve o Paul Newman. E antes, né, Henry Fonda, 20 anos antes do Marlon Brando surgir, Katharine Hepburn também, a própria Bette Davis. Então, são atores que antes do Marlon Brando, eles já tinham todo esse método, mas foi popularizado na década de 50 e essa conta meio que bate pro Marlon Brando, porque a sua forma de atuar era muito especial. Basta você ver aí um Bonde Chamado Desejo que dá para perceber. Mas a Katharine Hepburn, como eu disse, né, por exemplo, no Levada da Breca de 38, você vê algo similar ali, né? O próprio Vinhas da Ira com o Henry Fonda, você também vê alguma coisa. Mas o Marlon Brando é o cara que popularizou. Ele e o James Dean é o cara que popularizou esse método dentro do cinema. Aquela coisa de você atuar e ficar cada vez mais distante do teatro, né, do palco. É como se a atuação para cinema agora fosse uma coisa exclusiva do cinema. É um pouquinho forçado a gente colocar tudo nas costas do Marlon Brando? Talvez, tá? Mas a gente não tira isso dele porque ele realmente é o cara que popularizou. Mas os pontos positivos a gente já sabe, ele é um grande ator, ele tem grandes filmes, mas e a injustiça? Por que eu digo que é uma injustiça, né? Aquela famosa história do Marlon Brando, inclusive até é curioso a gente estar falando disso aqui no canal agora, porque mês passado o Marlon Brando fez 100 anos, né? 100 anos, um centenário. Então é bom a gente revisar essa história, vamos lá. Em 72, o filme, né, com a Maria Schrader, né, o filme do Bernardo Bertolucci, O Último Tango em Paris, teve uma grande reviravolta, teve um grande problema nessa produção. O problema é que a Maria, mais tarde, ela declara que ela se sentiu agredida fisicamente numa cena de abuso. E a cena de abuso envolvia um contato muito próximo e um contato que ela sentiu que foi demais para ela como mulher. E ela está total no direito de falar isso, né? Porque ela sentiu isso e pronto. O problema é que, na mesma entrevista, a Maria ela diz que o problema nunca foi o Marlon Brando, mas sim o diretor. Porque o diretor não informou que teria aquela cena no roteiro e ela ficou muito assustada quando essa cena começou. A intenção do Bertolucci, claro que era trazer uma naturalidade, um susto para aquilo passar para a cena, para aquilo transcender a câmera e o ator realmente assustar com aquela cena. Já teve várias vezes que isso aconteceu. No próprio Duro de Matar, a cena final, não avisaram o ator que iriam soltar ele e tal, mas aqui é um pouquinho mais delicado por conta da cena e a gente tem que concordar com ela 100%. A cena é realmente uma cena que é inaceitável você não avisar a mulher que essa cena vai existir, não daquela forma, entende? Mas isso nunca foi culpa do Marlon Brando. E ela até diz que a melhor coisa desse filme foi ter conhecido o Marlon Brando, porque o Marlon Brando virou um grande amigo por toda a vida, né?
E tanto que é engraçado porque o Marlon Brando hoje ele é reconhecido como um abusador, como um cara arrogante e tal, por algumas pessoas. Há quem diga que ele até molestou fisicamente essa mulher, teve até penetração, ato, o que é uma grande besteira, não existe, não houve isso, não teve ato, né? Mas vamos lá. O Marlon Brando, ele acima de tudo, ele foi um militante também, tá? Ele foi um militante a ponto dele pegar uma parcela do seu salário, do seu cachê como ator e dividir com as mulheres do casting, porque ele acreditava que não estava justo a divisão de salário ali. Então veja bem, isso foi uma das coisas que ele fez. Além, claro, de em 73, aquele grande acontecimento em 73, onde a atriz Little Father, né, que é uma atriz que ela é uma índia, de verdade, ela é uma nativa americana, tanto que esse nome é bem índio, né? A Little Father, ela sobe no palco para fazer um protesto. Ela sobe no palco para receber o Oscar do Marlon Brando e ela tem todo um protesto ali, um protesto relacionado à forma com que os filmes hollywoodianos estavam representando os nativos. Marlon Brando in The Godfather. Accepting the award for Marlon Brando and The Godfather, Miss Shasheen Littlefeather. Então veja bem, ele abriu espaço não só para uma mulher, mas uma nativa fazer um protesto durante a cerimônia do Oscar. Isso causou um reboliço, inclusive o nosso queridinho aí, o John Wayne, ele lá no backstage, tiveram que segurar ele, porque esse maluco tentou agredir essa mulher. Ele queria agredir porque para ele foi demais toda aquela fala, e eu acho que ele se sentiu aflito, porque os filmes dele os filmes que mais tem preconceito com, pelo menos na época, né, os filmes que mais tem preconceito com nativo americano. Era uma grande besteira a forma com que eles representavam não só os índios, né, os negros também. Tem uma coisa que o John Wayne falou que é absurdo. Eu até falo num vídeo só disso, que o John Wayne ele diz que os homens negros que ele escala para o filme, dizer que ele é um racista é uma grande besteira, porque ele, além dele escalar, ele sempre tem algum escravo no filme dele. Ele fala isso. E isso é uma coisa, assim, a gente fala tanto do Marlon Brando, o John Wayne é a pior pessoa do cinema e ninguém fala nada, né? Impressionante. Mas vamos voltar para o Marlon Brando. O Marlon Brando, não existe nenhuma dúvida que ele era um cara problemático, tá? Não só nessa questão dos protestos que ele fazia por uma boa causa, mas sempre causava um reboliço. As indústrias estavam até meio querendo recusar o Marlon Brando de participar, de ser indicado por conta dessa sua atitude militante. Mas não só isso, ele era um cara muito arrogante. Os diretores tinham um trabalho para conseguir lidar com esse cara no set de filmagem. Existe uma história engraçada que o Jack Nicholson, ele conta até na biografia dele, tem até ali. Nessa biografia, o Jack Nicholson conta que a pessoa que ele a maior inspiração da vida dele era o Marlon Brando. E aí, quando ele descobriu que ele foi escalado para fazer um filme junto, o filme é o Duelo de Gigantes, isso foi em 75, 76, ele foi escalado para esse filme. Ele ficou muito feliz que finalmente ele poderia atuar ao lado do seu herói, né? E aí ele diz, né, que foi uma grande decepção, porque quando ele teve contato próximo ao Marlon Brando, ele viu que ele era um cara um tanto desrespeitoso com os artistas ali, ele era um cara arrogante com os diretores, brigava com todo mundo, exigia tudo. Ele estava no ápice da sua arrogância, tá? Ele não decorava os textos, ele não dava moral pro roteiro, e o Jack Nicholson sentiu que o seu herói morreu, porque, poxa, o cara não respeita o cinema, não respeita o trabalho dos outros, né? Isso é um ponto que a gente deve discutir. Sim, Marlon Brando era essa pessoa. Mas agora falar que ele era um abusador, eu já fico um pouquinho... Eu já começo a sentir que existe uma certa injustiça, porque o maior trabalho que a academia teve com o Marlon Brando foi justamente a sua militância contra essas coisas que aconteciam no set de filmagem. Ele militava sobre o salário das mulheres, ele militava sobre como representava mulheres, índios no cinema. Então, em geral, a gente sente que o Marlon Brando ele tinha uma causa muito nobre, além, claro, do seu trabalho técnico, né, que isso é indiscutível, mas como pessoa, ele parecia uma pessoa, sim, nobre e com boas causas, tá? Isso, falar que ele é arrogante, normal, tá? Isso vamos falar a verdade, é normal. A Vivian Leigh, né, do Vento Levou, dizem que ela era péssima de trabalhar,
O próprio Jim Carrey, né, com o Milos Forman, diz que ele era um péssimo também, até profissionalismo. O Gene Hackman passou por isso. Ele xinga o Wes Anderson, fala para ele virar homem no set de filmagem. Então, ser arrogante é uma coisa até normal na indústria, e o Stanley Kubrick está aí para provar que eu não estou errado. Então não é mérito a gente dizer, eu não gosto do Marlon Brando porque ele era arrogante. Mas como eu disse, esse é um vídeo de homenagem aí aos 100 anos do Marlon Brando. Se você tiver interesse de conhecer mais sobre Marlon Brando, eu vou recomendar um vídeo do Pablo Vilaça, né? Ele fez um top 10 atuações e tal, também comemorando os 100 anos do Marlon Brando. Mas é isso, se gostou do vídeo, deixa um comentário, um like, aquela coisa, se inscrever no canal, enfim. Até o próximo e tchau!